Voltamos com o segundo bloco do Seu Bem-Estar Criança, hoje recebendo o educador César Rodrigues. Sambista aí do Grupo Tempero, mas hoje aqui na condição de professor, de educador e de doutor na área de educação, porque tem a sua formação aí também no doutorado e o seu pós-doutorado. Ele já deu uma pincelada aí no final do primeiro bloco. É o papo que nós levaremos nesse segundo bloco, projeto esse que aconteceu lá em Cubatão. Foi ao longo de todo o ano passado, César? Sim, na verdade, o projeto começou em agosto de 2013, foi, como podemos dizer assim, uma fase de sondagem na qual eu estive com as professoras e tudo mais. Eu também trabalhei em paralelo lá em Praia Grande, tá legal? Só que a pesquisa teve uma interrupção, mas muita coisa foi avaliada e isso daí certamente renderá um artigo acadêmico e a gente pretende nesse ano de 2015 dar continuidade a algumas coisas que começamos por lá. Mas lá em Cubatão, efetivamente, com essa turma, nós começamos em fevereiro de 2014. E completamos agora, em dezembro, e a pesquisa das culturas negras no currículo escolar, porque traz assim, o porquê de essas culturas não terem um espaço efetivo durante todo o ano letivo. Esse era o nosso questionamento. Quando elas apareciam ou aparecem, de maneira geral, somente nas datas comemorativas. Então elas ficam muito, na linguagem acadêmica, elas ficam fetichizadas, elas não são uma questão permanente. E isso acarreta uma série de prejuízos para a criança, né? E esse currículo escolar fica um currículo que a gente chama de colonizado. Colonizado, ele está restrito somente a divulgar determinadas pessoas, determinados estereótipos, determinadas culturas, e a gente veio justamente para contradizer, entendeu? Essa máxima, na verdade, e trabalhar, entendeu? Mostrando que essas culturas são muito importantes, são parte da formação do nosso povo, né? Porque a cultura negra, a cultura indígena e a cultura europeia, né? Entendeu? E a gente percebe que somente a cultura europeia tem a prevalência, e durante esse trabalho a gente, uma provocação maior ainda, trabalhamos com samba, né, como possibilidade de resistência cultural. Quer dizer, tiramos o samba daquela questão pura e simplesmente folclorizada que ele tem, que também faz parte, entendeu, do cerne, do que vem a ser samba, e trabalhamos com a perspectiva de poder avançar com essa manifestação cultural na questão do ensino e aprendizagem, entendeu? Com as contribuições que tem para dar. E isso desenvolvido brilhantemente pela professora Luana Benatti, foi assim uma grata surpresa, uma das grandes professoras do Brasil, entendeu? Também tem que falar da professora Priscila, lá de Praia Grande, que na medida que desenvolveu lá o projeto também foi brilhante na sua atuação, mas como o que foi fechado foi com a professora Luana, ela assim foi brilhante, tive apoio total lá da Secretaria de Educação de Cubatão, do professor Michel Costa, que é o diretor da escola, dos alunos maravilhosos da Escola Espírito Santo, da prefeita Márcia Rosa, na época secretário de Educação, Fábio Inácio, do Luiz, todo mundo. E os resultados aí? Resultados saíram desse projeto. Então, os resultados foi... Enquanto a gente falando dos resultados, pode soltar imagens que a gente tem colhidas do Facebook do projeto, inclusive, enquanto o César vai explicando os resultados aí, inclusive matéria no jornal A Tribuna. Perfeito, foi bem interessante. A questão dos resultados é que, aparece até nessas imagens aí, um dos primeiros resultados foi as crianças perceberem outros referenciais de identidade para eles. TV Tribuna também deu uma cobertura. Perfeito. Outros referenciais de identidade no qual eles puderam se espelhar. Se antes, quando começou o projeto, todos ao se autorretratarem, mesmo sendo pardos, pretos, enfim, se autorretratavam como loiros de olhos azuis e tudo mais, eles passam no final do projeto a se autorretratarem como
membros da população negra. Eles desconstroem o referencial de herói somente voltado à população branca. Eles também veem, a partir dos sambistas, dos exemplos de sambistas, outros referenciais da população negra como herói. Por exemplo, a Alessi Brandão, trabalhamos a biografia da Alessi Brandão, isso foi muito legal. Ela como mulher negra e passando por uma infância bem parecida com a que eles têm lá, entendeu? Pôde avançar dentro de todos os âmbitos, o intelectual, político, na militância, como artista. E assim, de um samba enredo de 1964, da Escola de Samba Salgueiro, entendeu? A história do Chico Rei, eles tiraram assim eles reconstruíram a imagem de uma referência que ficou muito marcada na vida deles, entendeu? A inteligência do Chico Rei, que é aquela história que ele era escravo, ele era rei lá no seu país de origem, quando ele vem trazido do continente africano. E quando ele chega, ele vai trabalhar nas minas, lá em Ouro Preto, entendeu? Na Vila Rica, e ele percebe uma possibilidade de comprar sua liberdade. E como ele não podia sair com ouro, nem os outros escravos que trabalhavam com ele, eles pegavam o pó de ouro, botavam nos cabelos, entendeu? E aí, ao final de cada dia, lavava na pia e ia recolhendo aquele ouro até juntar um montante que desse para comprar a alforria, não só dele, mas de todos os seus companheiros. E ele fica sendo um cara alforriado. É um dos grandes heróis aí da mitologia negra, né? E isso é muito importante. E eles fizeram comparativos com os cargos sociais ocupados pela população negra, perceberam que era diferente, entendeu? Que havia uma discrepância muito grande e que essa população deveria construir o seu lugar, entendeu? Deveria ter garantido o seu lugar lá na sociedade que eles vivem, em tudo. Eles começaram a comparar a partir das profissões, a partir de uma série de produtos culturais que sempre davam prioridade à população branca e nunca avaliavam a população negra como os protagonistas. Enfim, as crianças avançaram muito e continuam avançando, né? Dentro dessa perspectiva. Foi um negócio muito interessante. Qual a faixa etária? O pessoal pode ir soltando as fotos aí enquanto a gente vai batendo um papo. Qual a faixa etária que abrangeu o projeto? Então, a faixa etária, as crianças de 8 e 9 anos, entendeu? Do terceiro ano. Todos eles da Vila Natal e adjacências, lá onde fica a escola, lá em Cubatão, sabe? As crianças que nunca tinham tido um contato direto com essa perspectiva de trabalho, entendeu? Passaram a tê-lo e a reagir de maneira muito positiva. A própria professora que foi desenvolvendo e atrelando a questão do samba e das culturas negras na rotina pedagógica dela, entendeu? Em todas as coisas que aconteciam. Obviamente que havia algumas intervenções onde eu ia lá, tocava cavaquinho, e aí eles produziram, aprenderam a fazer partido alto. Aí também a gente quebra com aquela mítica, né, ou mística de que samba, como o Noel Rosa falou, samba não se aprende no colégio. Pô, se aprende em qualquer lugar, sim. Por que não, entendeu? E a questão de levar essa manifestação cultural para a escola, que é um ambiente institucionalizado de aprendizagem, entendeu? E fazer com que ele transite juntamente com todos os saberes validados, entendeu? De maneira igual e sendo reconhecido, eu acho que é uma outra perspectiva que se dá, e a gente não fica somente atrelado ao Dia Nacional do Samba, ou Dia da Consciência Negra, ou Dia, porque essas abolição coisas... da escravidão. Verdade. Essas coisas ficam somente naquele momento, elas passam. E quando a gente traz de outra forma, fazendo com que essas manifestações culturais, essas possibilidades de aprendizagem se tornem concretas e validadas dentro da sala de aula, aí a coisa flui de maneira diferente. Talvez, assim, a gente consiga um outro espaço para daqui a 10, 20, 30 anos, através dessas crianças, né? Para essas culturas tão renegadas e silenciadas no currículo escolar.
Esse ano a ideia é seguir com o projeto ou o que já tinha que ser feito foi feito, está sendo avaliado? Então, o que acontece, Tadeu? A metodologia, o método que a gente utilizou chama-se pesquisação. E um dos pressupostos da pesquisação é de que as crianças e a comunidade e a escola onde ela foi aplicada continue a caminhar com as próprias pernas, entendeu? E que não fique atrelado somente à presença do pesquisador ou ao evento da pesquisa. Por uma coincidência, eu vou trabalhar nessa escola esse ano. Então, pelo menos com essa turma, dentro da minha posição de professor, eu dou continuidade. E a professora Luana também está dando continuidade ao trabalho e certamente isso ainda gerará muitos frutos. E o César também professor universitário. Como é que concilia todo esse tempo? Eu trabalho, mandar até um beijo, pode falar? Lógico, fica à vontade. Um beijo para toda a equipe, todos os professores maravilhosos lá da Faculdade Dom Domênico, o pessoal da pedagogia, meus amigos docentes, a minha coordenadora, Mônica Alonso, meu diretor lá, que é o Fernando, e as minhas alunas, minhas professoras maravilhosas de todas as disciplinas nas quais, nesse ano eu trabalho com bastante coisa lá, trabalho com educação para as relações étnico-raciais, tem uma disciplina dessa, tem educação e multiculturalismo, tem metodologia da diversidade étnico-cultural, eu também trabalho com pesquisa e prática em educação interdisciplinar e identidade, cultura, memória e educação, quer dizer, são disciplinas que dialogam e ao fim do curso, pelo menos elas vão levar a lembrança do professor que bate nessas teclas e é chatão com elas. Como é que você concilia o tempo? Então, dar aula na faculdade, dar aula em escolas municipais, fazer pesquisa, estudar e ainda tocar, cantar. É verdade. Então, a questão da pesquisa, no final do meu doutorado e o meu pós-doutorado todo, eu estive de licença, entendeu? Foi concedido, por isso que agradeci ao pessoal lá, ao prefeito e a todo o pessoal da Secretaria de Educação. E agora, já retornei da licença, estou em sala de aula, é uma vida mega corrida. Aquelas que você acorda tarde, 5 da manhã e vai dormir meia-noite, enfim, tem que preparar aula, tem que dar aula, mas é uma coisa que é feita com muita dedicação, muito comprometimento, porque a questão profissional... Magistério não é dom, gente. Magistério não é vocação, magistério é trabalho. Trabalho, porque se fosse somente dom, as pessoas que não têm, né, não César, trabalhariam. O tempo nosso estourou, o tempo passou voando aí. Prazer imenso tê-lo conosco aqui, com certeza lançando livros, avançando nos projetos. Teremos outras oportunidades para continuar o nosso bate-papo aqui no Bem-Estar Criança. Prazer mesmo e obrigado pela sua presença conosco. Muito obrigado, Tadeu. Foi um prazer enorme estar no Bem-Estar Criança. Esse programa aqui é um programa de canal fechado, mas que tem uma audiência mega aberta, entendeu? E não é para qualquer um fazer um trabalho desse, não. Parabéns a vocês, parabéns a toda a equipe e muito obrigado por essa oportunidade de trazer a perspectiva da educação para a diversidade e o samba como possibilidade de resistência cultural por aqui. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, a todos os voluntários que mais uma vez estiveram conosco nessa noite. Até a próxima segunda com mais um Bem-Estar Criança, 22h30 aqui no seu canal Net Cidade com reprises em horários alternativos. Tchau!